A paz do Senhor, amados, mais uma vez aqui, pastor Wallace Kandahar, para o estudo do Evangelho de João, capítulo 14 hoje, não é? Gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando esse estudo, está sendo proveitoso, né? Algumas pessoas me comentam que Deus me usa e que está se cumprindo, ou seja, no meio de um estudo, Deus fala, né? E Deus usa e Deus faz maravilhas. Glória, pois, a Ele. Nós, na verdade, não merecemos, você vai ver hoje aqui, que nós não merecemos. Quem começou a guerra com Deus foi a humanidade, através de Adão e Eva. E pecando, mostrando uma terrível e séria ingratidão, e Deus, soberano e perdoador, Ele chegou e nos perdoou de toda a falta. Meu Deus, que maravilha. Realmente, o ser humano, ele não merece. Ele é uma pessoa... os seres humanos em geral são seres humanos ingratos, né? Não são realmente... Agora, os nascidos de novo... agora chegou. Porque não adianta você falar só dos desmantelados, amados, né? Não adianta, não adianta, não adianta. É perca de tempo você falar só dos desmantelados. Deixa eu ser bem sincero, os desmantelados, Deus toma conta, dizem na carta de 1 Pedro e 2 Pedro, que Deus julgará os ímpios. E o que será dos ímpios se para o justo é difícil se salvar? É tão difícil que os discípulos disseram, Senhor, desse jeito, como é quem é que vai se salvar? Em outra ocasião, ele disse, os discípulos, né? Dizendo, se é essa relação do homem em relação à mulher, não convém casar. Então, não case para ser feliz, seja feliz e por isso case, né? Não case para ser feliz, não case. Quer dizer que o casamento vai trazer felicidade? Não, vai ser guerra de dois contra o mundo. E no meio de guerra, normalmente, não se comemora. Então, tem muitas batalhas, tem momentos felizes no casamento, né? Estou esperando aqui o pessoal chegar. Estão, provavelmente, a chuva... a chuva está fazendo vocês ficarem assim. Mas eu estou aqui convidando a todos, né? Aleluia! Estão convidando a todos para fazer parte desta família. Temos o grupo, certo? Temos um grupo chamado Pregadores do Evangelho Genuíno. É um grupo de minha autoria. São padrões bíblicos que lá mostra, certo? Na interpretação arminiana, certo? A linha de interpretação que segue os 5 pontos de Armínio, que um deles é o livre-arbítrio. Então, seria o arminiano. Calvinista vai gostar de lá? Vai, porque a gente não fala nada contra isso, não. Mas, com certeza, vai discordar, porque calvinista é calvinista, né? Então, o que acontece? Temos versículos bíblicos, padrões, eu sigo a Escritura. Mas, em determinados pontos, é inevitável que a gente toque em algum assunto. E lá no grupo, não é um grupo de debate, né? É um grupo de certezas. Então, eu toco mais nos assuntos certos, né? De mais convicção. Conceição Alves chegou, aleluia! Estamos aqui mais uma vez para o estudo. Então, estamos aqui para que vocês venham aprender mais do Senhor Jesus. Boa noite! Deus te abençoe. Então, vamos para o estudo. Já começou a chegar o pessoal, o restante vão chegando, né?
caderninho na mão, João 14, Bíblia, espada na mão, vamos começar. Dei 5 minutos aqui para as pessoas chegar. Vou dando só uma pequena introdução nos 10 minutos para começar. Todo versículo que está sendo falado, você deve interpretar, todos que estão vendo, a Bíblia como um livro só. Em que sentido que eu falo de um livro só? É aquele livro, por exemplo, o Evangelho de João, um livro só, certo? Aí. Não é a Bíblia inteira, irmão, porque nós sabemos que tem 66 livros. Então, ela é uma enciclopédia, é uma biblioteca. Muito se gaba a Igreja Católica dizendo que ela é que juntou a Bíblia. Não, na verdade, não foi isso, certo? O Antigo Testamento, quem juntou foi Esdras, certo? Pastor Fabiano, meu pastor querido, glória a Deus. Seja bem-vindo, a paz do Senhor, Salmo 23. E aí, o que acontece? A Bíblia, ela era feita de rolo, certo? De papiro. Então, os papiros eram uma planta que era achada na água. A paz, querido. Deus te abençoe. Aqui é um estudo de João 14. Glória a Deus. E aí, amados, não tem como você pegar a Bíblia e dizer assim, a Bíblia, o raciocínio dela, em alguns textos, acaba aqui. Não. A Bíblia, para você entender ela, você tem que ler ela toda, por inteiro, pelo menos uma vez, certo? E aí, você vai entender o que eu quero dizer. O que você quer dizer, pastor Wallace, com isso? Para você entender João 14, você tem que ler João 13. Para você entender João 13, você tem que ler João 12, né? Então, vocês vão vendo os vídeos no YouTube, certo? Está num canal chamado Pregadores do Evangelho Genuíno. Lá no Facebook também tem, certo? Pregadores do Evangelho Genuíno. Está lá o link e vocês vão lá acompanhando do capítulo 1. A gente já fez até o capítulo 13 e agora é o 14. Tá bom? Então, ele diz aqui, não perturbeis o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Ou aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar lugar. Então, que perturbação é essa que tinha nos discípulos? Você não pode inventar uma perturbação. O texto já fala da perturbação. Indo para o capítulo 13, voltando um pouquinho, você vai ver que Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus disse na cara de Pedro, certo? Jesus era assim, não era uma pessoa que arrodeava, não era. Certo? Jesus não era uma pessoa que arrodeava. Amenizava a fala, eu vejo pelos textos, nos pecadores. Vamos dizer, de pecador a novo convertido, né? Ele amenizava, mas veja a mulher adúltera, né? Francisco Gilvan, glória a Deus, meu evangelista. Oh, glória! Então, o que acontece? Ele viu essa perturbação e Jesus era daquela pessoa que dizia na lata. Então, quando chegava um pecador, um novo convertido, uma pessoa que queria aprender, vamos dizer assim, e é isso que eu chamo de novo convertido, para aprender. E está lá em Atos dos Apóstolos a base para 3 anos, né, de novo convertido. É só uma citação, dizendo vagamente, é um registro, na verdade, dizendo que Paulo ensinou 3 anos e por isso, tendo essa base, algumas igrejas botam 3 anos novo convertido. Mas a Bíblia fala de maturidade cristã, né? Então, para entender melhor, vocês vão ver que Jesus pega leve porque eles não entendem a palavra. Então, ele diz, se vocês não soubessem desta palavra, ele fala várias vezes isso, eu digo a vocês que vocês não teriam culpa. Mas visto que vocês dizem que sabem e continuam no erro, o pecado permanece, né? Então, que perturbação estava aqui? Jesus revelou quem ia trair ele,
Jesus revelou que Judas iria traí-lo, né? E Pedro também iria traí-lo. Então, a perturbação que veio no capítulo 14 é decorrente das revelações do capítulo 13, que causou a perturbação, a partida de Jesus, a morte na cruz e a traição de Pedro e Judas Iscariote. Mas, principalmente, que os judeus não interpretavam que o Machia, o Messias, ele morreria, certo? Mas a Bíblia dizia que morreria e ressuscitaria. Mas isso era difícil demais para um judeu aceitar. Não era fácil deles aceitarem que isso daí apareceu Jesus Cristo. E que não era fácil deles aceitarem. Porque era um guerreiro que eles esperavam. Para livrar do poder de Roma, né? Não era, de maneira nenhuma, um servo sofredor, né? Então, eles não esperavam por isso. E aí, no versículo seguinte, do 2 ao 4, fala que a Nova Jerusalém no céu, não o céu mesmo, certo? Veja, preste atenção nos detalhes do texto, que você vai ver, ó, na casa do meu pai, certo? Há muitos aposentos. Aposentos, fala de prédios, certo? Então, prédios no céu, tem já, o céu é mais amplo, vamos dizer assim, certo? Não é aquela coisa de nuvenzinha, isso daí é enfeite. A casa de meu pai diz que a cidade de Davi era a morada de Deus, certo? Então, a morada de Deus, casa, morada, são paralelismos, sinonímicos. Então, vai indicar, em vários textos, você vai ver, Monte Sião é aonde Jerusalém foi construído. É um monte santo. E eles construíram em cima e diz que Deus habita em Jerusalém, certo? Por isso, a linguagem aqui fala da Jerusalém, que está no céu, certo? Em Apocalipse, depois a gente vai ver. Então, aqui Jesus não está falando no céu, como alguns gregos definiam na antiguidade, o limbo, não, de maneira nenhuma, certo? Jesus estava dizendo, eu teria dito, olha, se não fosse assim, não é que não é, é que se não fosse assim, eu teria dito a vós, portanto, vou preparar-vos lugar. Ele não está dizendo que vai preparar lugar, ele está dizendo que se não fosse assim, ele iria preparar lugar. Mas ele já disse que tem muitos aposentos. Então, ele dá segurança de que não vai faltar, mesmo porque Deus é onisciente e vai saber quem é que vai se salvar. Quer dizer que só se salva os escolhidos? Não, se salva os salvos, os que nasceram de novo, certo? E quando eu for e tiver preparado o lugar, virei de novo. Ele está dizendo que volta. Então, Jesus está voltando é uma mensagem mais atual do que o jornal de ontem, certo? E amanhã, aliás. Mais atual do que o jornal de amanhã, tá bom? Então, fala da Nova Jerusalém no céu, não o céu mesmo, mas fala de lugares celestiais. Alguns não acreditam que aqui fala do céu lindo e rico, certo? Tem uma linha do catolicismo que eles defendem uma posição de pobreza e uma espiritualidade excessiva e elevada demais. Então, não é aquela coisa de dizer que é unânime, que todo mundo acha isso. Não, tem sempre um ou outro. É como um pastor que a pregação dele é muito com humor, né? Pastor Cláudio, ele diz claramente que realmente, Jamile Carvalho, a paz do Senhor, seja bem-vinda, né? E o que ele diz claramente que o texto está aqui, a Bíblia está falando aqui, mas a mente da gente, de algumas pessoas, quer receber toda distorcida. Está aqui, ó, casa, a igreja não é casa, certo? De Deus, certo? No céu, é casa de Deus, casa de oração na terra, certo? A igreja não é isso. O céu também não é cheio de nuvenzinhas, também não é um lugar pobre, certo? Diz lá claramente, ruas de ouro semelhante a cristal. Não sei de onde é que crentes
antigos tiram que é marfim. Ruas de marfim não fala na Bíblia, certo? Não tem marfim. Isso é um desejo iludido de certas pessoas. E mais em Eclesiastes, capítulo 7, do 16 ao 19, dá uma advertência. Não seja demasiadamente justo. Ele está dizendo que não é para ser justo? Não. Ele está dizendo não seja demasiadamente, ou seja, em excesso. Sabe por quê, amado? Se você for justo em excesso, não quer dizer que você vai ser injusto. Mas ele está falando, quer mostrar justiça demais, Você não quer passar nem assim, um pouquinho da misericórdia de Deus, não. Entendeu? Então, às vezes, certos casos, eu já falei num dos vídeos, as pessoas davam um perdão judicial, que foi o caso da mulher adúltera, certo? Jesus, Deus está pegando os gatos aqui. Olha, então, continuando. Então, o que acontece? Pega mesmo. Então, amados, vida viva é assim. O que acontece? O perdão judicial é quando está prescrito em lei, já que tem alguma coisa que pode condenar, né? Estão rindo, né? Gostar dos gatos. Então, também está previsto em lei algum caso, certo? Está previsto a penalidade, mas o juiz diz o quê? Vou lhe dar uma segunda chance e usa de misericórdia, perdão judicial. Isso só acontece quando ele vê que realmente a pessoa está arrependida. Amém? Então, não existe isso de passar a mão no malfeitor que não está arrependido. Amém? Lá em Provérbios, se eu não me engano, 17:15, né? Vou conferir aqui para não dar uma citação errada, mas Provérbios 17:15 diz assim: duas coisas Deus abomina, né? 17:15. É isso mesmo. Há duas injustiças que o Senhor abomina. Essa palavra abominar significa dizer não consegue tolerar. Seissaquino, seja bem-vinda, glória a Deus, estudando aqui, tá certo? Então, primeira coisa que Deus não consegue tolerar. Primeira. E isso Deus vive. É da natureza natural de Deus nunca quebrar isso. Se ele abomina, quer dizer que ele não quebra. Glória a Deus. Então, ore mais por mim, para eu ser mais abençoado ainda. Que o inocente seja condenado, certo? Então, primeiro ponto, que Deus abomina, que o inocente seja condenado, certo? Então, se uma pessoa se arrependeu, para Deus, que vê o coração, ele não considera mais culpado. Ele acha... Eu chamo a borracha da misericórdia. Está lá no Salmo 51, né? Quando Davi diz, apaga minhas transgressões. É através do amor, da bondade e da misericórdia. Aleluia. A segunda coisa é o culpado seja colocado em plena liberdade como justo, que é o que acontece no Brasil, né? Então, Deus abomina isso. Colocar uma pessoa errada, uma pessoa que é transgressor, uma pessoa que é malfeitor, uma pessoa que não está arrependida, uma pessoa que já está ali dizendo que se sair vai fazer de novo em plena liberdade. E a justiça do Brasil faz isso. Deus está contra essas pessoas que botam em liberdade. Amém? Então, glória a Deus, é a melhor coisa que a senhora faz, tá certo? Viu, Conceição? Irmã em Cristo Jesus e minha tia. Vá se batizar, sim, nas águas, com certeza. E em seguida vá orar para pedir o batismo com o Espírito Santo, que é um enchimento de poder. E em Romanos 3:23 também fala, certo? Muito sobre Romanos 3:23. Fala a mesma coisa de maneira diferente, né? 3:23, ele diz assim:
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, como é que Deus vai se dizer justo se ele fizer as coisas que ele abomina? Então, para isso, ele teve que preparar um sacrifício, e um sacrifício chamado holocausto. Ele não poderia passar a mão na nossa cabeça, porque a gente provocou a ira dele, certo? Aleluia? Não poderia fazer isso. Por isso é que Jesus veio. E Jesus veio voluntariamente e deu até a última respiração por isso, para cumprir e apagar todos os pecados. Então, lá no versículo 12, ele está dizendo que é isso, certo? E do 2 ao 4, aliás, né? Então, não seja demasiadamente justo. Não queira ser sempre justo, não. Não é que você vá ser pecador. É que você, de vez em quando, vai perdoar. Entendeu? Justiça e misericórdia. Os braços de Jesus estavam abertos. Justiça numa ponta, misericórdia na outra. Vocês sabiam que a mão direita é a mão da bênção? Por isso que o pastor, quando abençoa, abençoa as pessoas com a mão direita. Quando o sacerdote lá no Antigo Testamento, ele saía do templo, ele saía com a mão direita, todo mundo estava de costas, porque normalmente ele vinha muito iluminado o rosto, e ele saía abençoando, as colheitas eram abençoadas, tudo porque Deus estava se agradando do povo. Mas quando Deus não estava se agradando, o sacerdote saía com a mão esquerda levantada. E a mão esquerda é a mão do julgamento. Por isso que lá em Mateus 6 vai dizer: não veja a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Ou seja, não veja a tua mão do julgamento, não vá criticar uma coisa que a sua mão está abençoando, né? Como é que eu trago isso à luz para vocês entenderem? Eu estou querendo abençoar alguém e fico freando. Não, será? O que ele vai fazer com o dinheiro? Não é para dar, então, certo? Porque é claramente dizendo, ou você dá por amor, ou você não dá. Amém? E aí, continuando, a gente vai ver que ele também diz, não seja demasiadamente sábio. Algumas pessoas chegaram para mim e disseram que eu sabia tudo. E eu imediatamente repreendi, dizendo, eu estou aprendendo. Porque, amados, eu aprendo com vocês diariamente, certo? Se eu estou dando esse estudo, é porque eu perguntei. E eu perguntava que tinha meus pastores, alguns não gostavam, viu? Alguns pastores, eles não gostam que a pessoa pergunte, né? Eu, inclusive, em culto de doutrina, em pleno, ao vivo, no improviso, eu autorizo que as pessoas perguntem, tire a dúvida na hora. Eu falo alguma coisa e a pessoa... Isso, né? Inclusive, no estudo passado, no capítulo 13, surgiu pergunta sobre anjo, surgiu pergunta... Podem perguntar, fiquem à vontade, que em seguida eu volto para o estudo, não atrapalha, tá bom? E aí vamos ver que mais na frente, a gente vai ver que ele diz, por que te destruiria a ti mesmo? Se você quiser ser justo demais, amado, demais, tudo demais sobra. E o que sobra, estraga. Amém? Caiu, estragou. Você veja que o azeite da viúva parou. Não estragou. Enquanto tinha vasilha, estava enchendo. O que Jesus fez com as sobras dos pães? Ele entregou nas redondezas, amado. Assistência social. Glória a Deus, ao nosso Senhor. Não seja demasiadamente ímpio. Pecador. Certo? Tem gente que diz que é pecador. Eu não sei de onde é que eles tiram a ideia disso daí. Porque Jesus disse, como é que permaneceremos no pecado? Permaneceremos no pecado para que a glória seja mais abundante? Aí Paulo diz, de maneira nenhuma. Como é que você vai permanecer sendo pecador? E aqui é ímpio. Ele está falando ao ímpio. Nem sejas tolo. Tolo é insensato, sem juízo, desajuizado. Entendeu? Sem bom senso, sem usar o bom senso. Porque morrerias antes do teu tempo. Se a pessoa é ímpia, tola, insensata, né? Sem juízo, ela morre antes do tempo, irmão. Porque ela vai querer ser brabo demais. O sábio, o sábio, olha aqui. Bom é que retenhas isso, e que também daquilo não retires a tua mão,
Porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Porque está temendo a Deus, ele tem o quê? A sabedoria fortalece ao sábio, né? Mais do que 10 governadores que haja na cidade. Eclesiastes 7, do 16 ao 19, certo? Mas aqui, pelo contexto, Jesus estava indicando aonde iria e disse que iria, mas gostaria que eles soubessem que Jesus voltaria. E assim ele disse, se eu for, eu vou voltar para que onde eu esteja, vós estejais também, a fim de que esteja no mesmo lugar de Jesus, onde Jesus está. E que eles sabiam o caminho, às vezes até a gente sabe o caminho, mas não fazemos. É simples. Só se faz o que realmente você trata como prioridade. Você tem dado prioridade à igreja? Jaciane Miranda, seja bem-vinda. Marcos Antônio, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus os abençoe. Você trata realmente a igreja como prioridade? Sua família como prioridade? Que mais? Como prioridade que Deus ama? Tudo que Deus ama, que Deus concorda, se chama obra, certo? Então, digamos que você não possa viajar, digamos que você não possa chegar e dizer, eu não posso ir para vamos dizer assim, o Tahiti, né? Não posso ir para o Tahiti. Não, você não pode pregar no Tahiti. Amados, ore pelos missionários que foram, que isso é fazer a obra. E não custa nada, né? De onde é que alguém tira a ideia de pagar preço? Irmão. Será que essas pessoas estão interpretando direito? Pagar preço é orar? Irmão. Pagar preço é dor. Jesus pagou a dívida da gente, saldou, quitou. Vocês acreditam que tem gente que diz que é pecador e remido ao mesmo tempo, para não contradizer? Só que contradiz. Se você for na semântica da palavra pecado, você vai bater no grego que vai dizer amartia, transgressão, errar o alvo, mirou e não acertou. Tudo nesse sentido de errar o alvo, de transgredir. E você sabe o que é um transgressor? Você estudar literalmente o que aquela palavra significa, sem desculpa. Transgressor é um criminoso. Criminoso. Entendeu aí, amados? Quem é que está com raiva? Transgressor é um criminoso. Não fique com raiva não, amado. Eu estou falando só a verdade. E aí o salvo, o remido é o quê? Pago o preço. Então, se você vê Mateus dizendo, pagou a dívida, né? Assim como os nossos devedores, né? E tal, ele usa a palavra devedores. Por quê? Pecado, lá quando você vai em Lucas, a mesma oração do Pai Nosso, ele fala devedores e lá Lucas fala pecadores, sinônimos, certo? E isso é Bíblia. E o remido, o que é? Pago o preço. Então, é diferente. Então, o que que você é? Na hora que você peca, e só quando você peca, você é pecador. Então, vamos dizer que hoje, antigamente, você era pecador definitivo, caminhando para o fogo do inferno. Né? Como eu também. Mas quando a gente confessou a Jesus, virou um pecador ocasional, ou seja, vez ou outra, se a gente não vigiar, pecou. Se não se arrepender, inferno, está caminhando para lá. Mas se você se arrepende, salvo de novo. E eu volto a dizer, como eu já disse a outras pessoas, eu não invento nada, eu só interpreto a Bíblia, certo? Então vamos prosseguir. No versículo 6, você vai ver que é aquilo que os pregadores pregam, né? Assegurou Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? O caminho. Esse artigo indica
único do tipo o artigo, né? Esse artigo aí está dizendo, esse caminho é o único do tipo, certo? É o único caminho. Então, eu posso interpretar como único caminho. Só que o O e o A, aqui, a verdade e a vida, artigos também, eles estão indicando, junto com o O, que o caminho, a verdade e a vida é uma pessoa. Eita, aleluia, todo mundo já está sabendo. É Jesus, certo? Então, caminho, a verdade, a vida, às vezes a gente sabe o caminho que deve seguir. O que é que você faz na hora da prova? Eu oro. O que é que você faz na hora da bênção? Eu louvo. Você dá um culto de ação de graças, você já sabe o que fazer. Por que a gente às vezes não faz? Porque a gente às vezes não quer tratar como prioridade, certo? Muitos jovens, na hora que está o culto rolando, porque tem um WhatsApp lá funcionando em a internet dentro de igreja, é muito complicado por isso. Porque se você não botar só lá e disparar para o salão, no salão é bom, amados, porque você grava e divulga os trabalhos. Mas se os jovens descobrirem a senha, aleluia. Eita, pila. Meu Deus. E vão dizer que está na Bíblia, a Bíblia digital. É mistério, né? Essa desculpa nem um pastor tem como escapar, né? Amado. Mas Deus sabe quando é verdade, né? Continuando, ele diz que a verdade é revelada que é uma pessoa, o caminho é uma pessoa e a vida, ou seja, a fonte de toda a vida é uma pessoa, e ele ainda diz que é mediador. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é mediador, né? Então ninguém vai ao Pai a não ser por ele, ou seja, não existe atalho. Existe atalho para a salvação? Não. Existe outro caminho? Todos os caminhos, todas as religiões levam a Deus? Não. Certo? Não. Só através de Jesus. E veja que ele, até na predestinação, né, predestinou, né, as pessoas. Olha só que maravilha, né? Ele deu aqui no capítulo 1, deixa eu ver se eu não me engano, de Efésios, versículo 11, está aqui. Nele, Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados. Escolhido e predestinados, certo? O calvinista vai dizer que foi particular, certo? Isso não é o que nós acreditamos, mas é uma linha de interpretação, certo? Então, aqui eu não estou combatendo, estou dizendo apenas o que os calvinistas pensam, tá bom? Então, o arminiano vai dizer justamente a mesma coisa, só que de maneira diferente. Se aqui está dizendo que predestinado, se você for estudar, você vai ver predestinou, ou seja, sabe que decidiu de antecipação, né? Bem antes, né? Então, o livre-arbítrio, certo? As pessoas que são decididas, vamos dizer assim, que Deus chama e elas concordam, Deus já sabia, e a fonte que ele sabia é a predestinação dele. Nenhum homem tem a capacidade de predestinar. Pré é ante, destinar é dar um destino, ou seja, dar um destino bem antecipado. Então, Deus sabe quem é que vai se salvar, certo? Deus sabe quem é que vai se salvar, glória a Deus. Irã chegou, aleluia. Então, o que acontece? Conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. De novo ele diz no 13, nele, igualmente vós, né, tendo ouvido a palavra da verdade, olha só,
o evangelho da vossa salvação, e nele também crido. Você veja que o crido é no presente. Então tem que ter o quê? Uma pessoa que atende o chamado. Entendeu? Deus chama, predestina, mas alguém tem que dizer, eu aceito a Cristo como Salvador. Senão rasga a Bíblia toda, né? E essa discussão de arminiano e calvinistas dura mais de 4 séculos já. E ninguém dá uma solução. Então, escolha uma posição, porque isso não vai questionar, não vai perder a salvação por causa de uma interpretação ou outra. Mas o pentecostal em si, ele já é arminiano, tá bom? Ele crê no livre-arbítrio. Mas veja pelo texto que ele aponta que nele é Cristo, é a verdade, a vida, né, e o caminho, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, certo? Ele é o mediador. Então, ele também diz que fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que na matéria de vamos dizer assim, de libertação, você tem que fazer a pessoa confessar a Cristo, esclarecendo a ela que o demônio voltará a entrar se não for porque o Espírito Santo é selo. Amém? Amém, amado. Mas vai ficar gravado, você fique tranquilo, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Não tem atalho, então, tá certo? Nos versículos 2 a 6, Jesus disse que aos discípulos que ele mesmo é o único caminho para o Pai. No versículo 7 seguintes, o Senhor procura explicar que ele é a manifestação visível do Pai. Conhecer Jesus é conhecer o Pai. Está em João 1,18, Colossenses 1,15 e Hebreus 1,3, depois você lê, tá bom? Jesus mudou a pergunta do futuro para o presente, entendeu? Ele mudou a pergunta do futuro para o presente. Então, olha só. Olha só aqui. Em vez de estarem preocupados com a partida de Jesus e como poderiam chegar ao local para onde ele estava indo, eles deveriam perceber que naquele exato momento Jesus estaria abrindo o caminho que leva ao Pai. Não foi pela cruz? Pronto. Eles não queriam, como eu disse, um judeu para aceitar isso é tremendo. É muito difícil eu aceitar que o meu Messias, meu Redentor, né? Amém. Glória a Deus. O Brasil aqui está querendo lhe receber, Irane. Então, pode vir. Vamos orar. Amém? Todos orando hoje por Irane, viu? Vai fazer uma viagem de avião da Argentina para cá. Amém? Pronto, Irane. Já pedi a oração e vamos orar, tá bom? Os discípulos precisavam discernir o significado do tempo de Jesus na terra e responder precisamente a ele, aceitando como seu Salvador. Explica que é parecido com o Pai, certo? Ele vai explicar que é parecido com o Pai. Olha só, quando ele diz assim, mostra-nos o Pai, Filipe disse, né? Mostra-nos o Pai. Ah, é de ônibus? Melhor ainda, tá no chão, é mais seguro. Glória a Deus, mas vamos orar mesmo assim. Solicitou Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes, ensinou, ministrar isso. Há tanto tempo estou convosco. Aí isso confunde a pessoa, a cabeça de algumas pessoas que pensam que Deus e Jesus é uma pessoa só. Não pode, certo? Não pode. Olha só, há tanto tempo estou convosco que tu não me tens conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Ele não disse que é a mesma pessoa que o Pai. Ele está dizendo, vendo a mim, vê o Pai. Quer dizer que o Pai, ele é parecido com o Pai dele. Entendeu aí? Simples, a interpretação é simples. Jesus é parecido com o Pai. Ora, eu sou parecido muito jeitão com meu Pai. Tem traços diferentes, mas quem me vê, vê o meu Pai por escrito. É a mesma coisa, tá bom? Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que digo, não as digo da minha própria autoridade. Olha, a própria autoridade é que emana de Cristo e o Pai ficava de fora. Não, não é assim que... É justamente o que Jesus está dizendo. Não é assim. Eu estou dizendo que
mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Ele está dizendo que Deus está no céu e, por ser onipresente, está nele também, naquele momento. E dentro dele, na presença, ele realiza as obras. Amém? Então, ele está querendo dizer em questão de presença divina, de atributos divinos, que o Pai utiliza para fazer a obra. Então, ele e o Pai são parecidos, primeiro ponto. E o segundo aqui, quando ele diz que não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim, é em questão de atributo, tá bom? Então, ele é onipresente, onisciente, onipotente, transcendente. Então, eu amo fazer estudo. Como eu estou fazendo seguido, eu tenho que terminar num prazozinho, né? Para não bater com o Natal, né? Então, muitas pessoas chamam, querem festejar, querem comemorar. É uma data que você, como cristão, pode comemorar de maneira diferente, não tem problema, certo? Tem nada a ver, eu tenho outros estudos que eu passo com que você vai deixar de comemorar, por quê? Porque você é crente. Não, você de maneira nenhuma precisa fazer isso, amém? Então, aqui é questão de atributos, então não é uma só pessoa, não pode, isso é heresia contra a Trindade, tá bom? Ninguém viu a Deus, viu? Ninguém jamais viu a Deus. A gente já viu que ninguém jamais viu a Deus, né? Jesus é filho legítimo de Deus, então é parecido com o Pai. Amém? Então, Jesus é parecido com o Pai. O único filho legítimo, o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, é Jesus. Aí, amém? Aí é o que eu quero dizer. Nós somos o quê? No próximo capítulo de João 15, vai dizer que a gente foi enxertado na videira. Quer dizer que a gente foi adotados. E agora somos filhos de Deus também. Eita, que coisa tremenda, hein? Aleluia. No versículo 12, Jesus dá a mesma autoridade em questão de fazer a obra, evangelizar, pregar, ensinar a palavra, curar, quem tem o dom de curar. Já a direção de igreja, que Jesus dá também, né? Precisa ter um reconhecimento também de Deus, da chamada. Deus tem que confirmar a sua chamada para isso, a direção da igreja, que não precisa, você faz a obra, né, de várias formas. Às vezes tem um pastor que precisa de você, né? E o reconhecimento de um homem de Deus, que Jesus não exclui, apesar que algumas pessoas querem pular essa parte aí, tá bom? Hoje, qualquer pessoa diz, eu vou abrir um ponto de pregação. Não é fácil, viu, amado? Abrir um ponto de pregação, se Deus não confirmar e você quiser abrir por conta própria, só se for na sua casa um devocional, fica mais fácil. Agora, sem ordem de Deus, o primeiro a ser atacado é quem está na frente. E a vergonha de fechar o ponto de pregação é pior, tá bom? Então, não façam isso de abrir ponto de pregação sem autorização, sem a direção de Deus, sem a autorização de um pastor. Não pule. Existem homens de Deus honestos, certo? Não pule essa parte. Precisa do reconhecimento de um homem de Deus. O homem muda, Deus não. Amém? Deus não é mutável, ele é imutável. A declaração de autoridade, a quem carrega aqui, é uma declaração do nome de Jesus. Vamos ver no versículo 13, olha só o que ele diz. E assim seja o que for que vos pedirdes em meu nome, né? Isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Quem faz é o próprio Jesus, viu? Algumas pessoas se confundem, mas aqui a declaração do nome. Um advogado, certa vez, para um pastor e disse, pastor, qual é a autoridade do nome de Jesus? Né? Aí ele disse, eu sou leigo nessa parte, é bom você ser humilde por isso, né? Que eu falei na noite passada, disse, olha, eu sou leigo nisso. Me diga você, ele disse, se a declaração, a força dela depende dos atributos do nome. Olha só, irmão. Depende dos atributos do nome. Aí o pastor disse, agora isso daí eu sei.
Aí ele começou a dizer os atributos do nome, aí o advogado disse, então, todo crente que usar esta declaração vai ter todo o poder. Juridicamente ele falando, entendeu? Pegando aqui o raciocínio jurídico e trazendo para a escritura. Então, amados, quem usa o nome de Jesus consegue vitória. Amém? Então, aqui no 15, né, no 14, 13 e 14, orar em nome de Jesus é a união de pessoas, o propósito de Jesus, porque o nome de uma pessoa simboliza a sua essência e destino também. Nesse versículo tem uma promessa da resposta de nossas orações, desde que entenda que também você deve orar de acordo com o caráter de Deus. Ah, eu vou orar, vou pedir a morte do meu vizinho e Deus vai atender. Vai! Tem oração que ela não passa do teto. Ela fica na terra. Se o diabo ouvir, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar, atender a oração, Deus não atendeu. É uma oração errada, Deus já excluiu. Mas como você falou em voz alta, Deus deu um não bem gordo e você ainda não entendeu que ele tinha dado não. O diabo ouviu sua oração, atendeu sua oração e você vai pensar que foi Deus e você vai botar a culpa em Deus e a responsabilidade de Deus e Deus não vai ser glorificado naquilo dali. E o diabo vai estar rindo da cara dos crentes, porque Deus sabe que ele não atendeu. Então, quando você vier ver que Deus não atendeu e foi o diabo, a sua decepção vai ser grande. Até com você mesmo, talvez. Então, vigie. O diabo não está para brincadeira, tá bom? Então, quando orar, ore em espírito. Amém? Agora, tem que ser para a glorificação de Deus. João 4:41, João 7:18, João 8:50 e 54, certo? Os capítulos seguintes esclarecem isso, né? João 15, 7, 8 e 16, João capítulo 16, 23, 24. O versículo 15 é a prova de amor a Deus, é obedecer os mandamentos de Deus. Quando Jesus diz que podemos pedir tudo, devemos nos lembrar de que os nossos pedidos devem ser em nome de Jesus. Isto é, de acordo com o caráter e a vontade de Deus. Deus não concederá pedidos contrários à sua natureza ou à sua vontade, e não podemos usar o seu nome como uma fórmula mágica, certo? Para satisfazer os nossos desejos egoístas. Amém? Então veja se bate com os planos de Deus para a sua vida, né? Se estivermos sinceramente seguindo a Deus e buscando a sua vontade, o Espírito Santo vai lhe orientar e você vai ver a maravilha que é seguir o caráter de Deus, né? Então, os nossos pedidos estão alinhados com a vontade do Senhor, ele nos atenderá. Veja também João 15:16 e capítulo 16, 23, certo? Jesus promete o Espírito Santo, do versículo 16 ao 24. Antes disso, né, Jesus tinha rogado aos discípulos que se amassem uns aos outros. Oh, que maravilha falar de amor, né? Mas a gente viu que tem um espinho aqui, né? Estava falando isso agora. Minha esposa estava falando sobre amor, já estava evangelizando, tá vendo aí? Mas aqui tem no capítulo 13 de João, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E dessa mesma maneira tenham amor uns pelos outros. Agora, eu pergunto a você, e quem não ama? Estava falando isso agora. Tem ódio. Quem odeia? 1 João 3,15 é um homicida. Então, amados, não tem como eu tirar aqui. Eles só é meu discípulo se amar uns aos outros. Está aqui, ó, 35. Né? João 13, 35. Então, amados, é incrível como tem gente ainda que teima em querer fazer do próprio jeito. Não adianta. A sua consciência vai doer. Porque o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida e a consciência vai lhe perseguir. Né? Então, Jesus tinha rogado aos discípulos que amassem uns aos outros. Então, o Senhor falou do amor que sentia por ele. Esse amor é um amor de atitude, certo? Não é um amor romântico, que é o eros, de dizer, só faço se você me der uma prova de amor. Bom, não é esse amor, não.
Quando esse amor ágape, lá no capítulo de João, o finalzinho, ele vai pedir uma prova a Pedro, é porque Pedro traiu, entendeu? E ele quer puxar 3 sim dele. Mas esse amor ágape, o ágape que está aqui, ele não pede prova. Ele é incondicional. Se é incondicional, ele não vai pedir nada de prova. Então, o amor, nós temos a capacidade? Sim, mas é um amor que você tem que entender que é um amor racional, de atitude. Então, ele vai chegar e vai dizer, sabe o quê? Eu amo você e você não paga aluguel. É isso. Você está no meu coração, não paga aluguel. Mas eu não mereço, eu digo, justamente. Mas eu decidi lhe amar, mesmo sem você merecer. Então, esse é o amor ágape, tá bom? Então, aqui, na promessa do Espírito Santo, né? Amar verdadeiramente a Jesus requer que façamos o que ele ordena. A vida eterna é um dom pelo qual nós não podemos trabalhar, porque é dom, certo? É dom. Então, não podemos trabalhar. Uma vez que começamos essa vida com Cristo, nosso amor e a nossa obediência aos mandamentos de Cristo torna a evidência de que ele está em nós. Amém? 1 João 5, 2 e 3. Várias traduções usam a palavra Espírito Santo advogado, né? Que é paracletos. Tá bom? Paracletos é advogado, ajudador, consolador. Tá bom? E quando há um debate de pessoas que não acreditam na Santíssima Trindade, eles se enrolam aqui quando diz, mandarei outro consolador. É interessantíssimo, mas eles se embananam nesse daí. Outro, certo? É outro. Não tem para onde correr. Denota ajudador, conselheiro, que está sempre presente para oferecer um cuidado especial em tempos de necessidade. Eu tive maravilhosas experiências com o Espírito Santo. Eu dando aqui, gravando vídeos, vocês, só quem tiver fé mesmo. Muito educado, certo? Um amigão, certo? E um Deus tremendo. Mas o Espírito Santo é mais do que um consolador. Ajuda e é conselheiro. Ele também é um advogado e um encorajador. Nesse contexto, também fica claro que o Espírito Santo é o representante do Filho, assim como o Filho estava sendo o representante do Pai. Amém? Então, eu quero dizer uma coisa a vocês. Quando o Espírito Santo, você ora a ele, vamos orar ao Espírito Santo. Você começa orando ele, de uma hora para outra você passa para Jesus. Porque ele é o Salvador. Entendeu? O Espírito Santo sabe isso e sutilmente vai lhe guiando para Jesus Cristo. Amém? Então, vamos continuar. A expressão outro consolador significa outro do mesmo tipo. Amém? Então, outro do mesmo tipo. Isso sugere que Jesus é o primeiro consolador, tá bom? 1 João 2:1 e que também fala que é advogado, né? Em 1 João 2:1. E que o Espírito seria o consolador semelhante a Jesus. Quando Jesus não estivesse mais com os discípulos fisicamente, então o Espírito Santo seria o companheiro constante deles para guiá-los, ajudá-los, capacitá-los para as tarefas que estivessem à frente. Tomem cuidado com a diferença entre unção e Espírito Santo, porque algumas seitas dizem que o Espírito Santo é uma energia, tá bom? Isso é uma heresia porque diz lá em 1 Coríntios que o Espírito Santo se distribui os dons a cada um. Ele está dizendo que ele percebe que cada um, o que eles precisam, que tem as aptidões para dar aqueles dons para fazer aquele ministério. Ele já vê mais na frente o que aquela obra vai precisar. E ele dá os dons, cada um, como ele quer. Se ele tem querer, ele não é uma energia. Tá bom? Então, pegando isso daí, você vai entender que unção não é o Espírito Santo. Unção é uma capacidade, né, dada por Deus para realizar alguma coisa. E ela é a presença, um símbolo da presença. Tá
está marcando não só simbolicamente, mas está marcando a presença do Espírito Santo. Então, dele é que sai a unção. Ele não é a unção. Dele sai a unção. Tá bom assim? Então, vamos lá. Da mesma forma que Jesus não foi aceito pelo mundo, ninguém aceita ele, né? O Espírito Santo. O Espírito também não seria recebido, mas os discípulos e todos os crentes podem receber o Espírito Santo, porque Jesus disse, mas vós o conheceis porque habitava em vós e estará em vós. É diferente o batismo com o Espírito Santo, com a manifestação em línguas, do novo nascimento, tá bom? Totalmente diferente. O Espírito Santo, quando você é batizado e confessa a Cristo como Senhor e Salvador, ele entra, a gente vai ver daqui a pouco, ele entra na pessoa. E uma pessoa chegou e disse, não tem um versículo que diga que o Espírito Santo entra na pessoa. E aí eu vou mostrar que tem, tá bom? Então, daqui a pouco no versículo 17, né? 17. Ele vai estar falando que o Espírito Santo, além de ser uma das 5 colunas da verdade, ele vai ser uma pessoa que entra dentro de você. Então tem a imanência também. Os homens pecadores, né? Podem receber. Mas vós o conheceis, porque habita em vós, convosco, e estará em vós. Os discípulos, homens pecadores, não esclarecidos em seu entendimento, até este ponto, e até mesmo um pouco gananciosos com seus pedidos por posições no reino de Deus, seriam capazes de conhecer o Espírito, porque o Espírito viria morar neles, ajudando-os a entender e capacitando-os para fazerem as grandes obras de Deus. Preste atenção numa coisa. Alguém disse que eles eram desviados. Você não pode dizer que é desviado, porque eu já expliquei em alguns vídeos o que é o desviado. O desviado, ele não segue o caminho, e aqui eles estavam seguindo o caminho, certo? Mas eles eram discípulos, então tinha erros, cometiam erros normais, não eram super crentes, então eles escreveram a Bíblia inspirados pelo Espírito Santo, mas com seus erros e falhas que Deus não permitiu mostrar, alguns deles e outros sim, né? O que ele queria. Então o mundo se recusou a conhecer a Jesus, mas qualquer um que busque com sinceridade, não importando qual pecador ou qual ignorante seja, que humildemente venha a Jesus, pode receber o precioso Espírito Santo se converter. Não existe que o Espírito Santo vai vir para um corpo de um pecador se ele quiser permanecer pecador. Amém? Amém assim? Versículo 17. O Espírito é a verdade e também está dentro de todo o convertido. Do 16 ele diz, rogarei ao Pai e ele vos dará outro advogado, outro consolador, né? A fim de que esteja para sempre convosco, né? Como a gente viu, ajudador, conselheiro, tudo isso é paracletos. O Espírito da Verdade, olha, o Espírito da Verdade é um dos títulos usados para o Espírito Santo, indicando um atributo pessoal dele, que é a verdade. Outra palavra para verdade é certeza, certo? Que o mundo não pode receber. Então, se eu afirmo que o Espírito Santo vem numa pessoa pecadora, rasgue isso daqui. O mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito Santo, porque é impuro. Porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele vive convosco, está dentro de vós. Amém? Então, tá preto no branco aqui. Então, não é aceito a ideia de que você, como crente salvo, permanece sendo pecador. Eu disse isso, alguém ficou com raiva, botou umas carinhas com raiva. Eu bolo de rir com isso. Então, quando está aqui a palavra dizendo isso, não tem para onde correr. No mundo não pode receber. Olha, nem conhece e nem vê o Espírito Santo. Não adianta, na hora de uma evangelização, você chegar anunciando, venham, venham, venham para a igreja fulana de tal, conhecer o Espírito Santo. Eles não vão saber quem é. O mundo não conhece. Amém? Só sabe, eu acho que é a terceira pessoa da Trindade.
Mas quem é? Me fale dele, certo? É que nem um irmão que foi evangelizar. Essas coisas vai vindo, eu vou explicando a vocês. Mas preste atenção. Um irmão foi evangelizar, uma mulher tinha cheio de crucifixos e tudo mais, e ela chegou muito ignorante para ele pediu um copo com água a ela. Aí ela pegou ele olhando para as imagens, né? Aí ele olhou e disse: "Que foi?" Aí ela disse: "Que foi?" Aí ele disse: Não, eu queria saber, eu tô curioso, quem é esse daqui?" Ela disse o nome, disse tudo e tal. Quando chegou no crucifixo de Jesus, aí ela disse: "Eu só sei que ele morreu crucificado." Ele disse: "É sobre ele que eu quero falar." Evangelizou e ninguém tinha coragem de ir naquela senhora, porque ela era muito ignorante. E ele conseguiu ganhar ela para Jesus. Então, amados, evangelize, fale a verdade. Amém? Para a gente encerrar, temos aqui, no versículo 21, diz: "Aquele que tem seus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele." Então, quem é que ama a Deus? Quem é que ama a Deus? É quem guarda os mandamentos e obedece a eles. Um dos mandamentos é quando você machucar alguém, peça perdão. O correto é que vai? Não. Por isso que diz: não seja demasiadamente justo. Você quer ser justo mais do que o outro. Não deixe o outro crescer também. Tá bom? 23. "Se alguém me ama, obedece a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar." Então, nele nosso lar é um lar limpo, que você vê, né? Quando o diabo rodeia e vê a casa desarrumada, tá aqui, ó, porque o lar, quem entrou foi Deus. Aí Deus entra, a pessoa diz: "Eu vou seguir outro caminho, não vale a pena mais servir a Deus." Aí sai, o diabo volta e traz 7 piores. Entendeu? Limpo, puro e organizado. Então, não cabe uma pessoa que tem isso daqui dizer que ainda está no pecado. Tá bom? Então, quem não me ama, quem é que não ama a Deus? Quem não me ama, não obedece minhas palavras. Pronto. Ponto. Não está amando a Deus, você que não está obedecendo a palavra de Deus. E a palavra que você está ouvindo não é minha, é do Pai que me enviou. Ponto. Entendeu? O dom da paz de Cristo, do 25 ao 31, diz: "Quem não ama a Deus não tem paz. Ainda que diga que tem ele, não está obedecendo os mandamentos, não tem paz." Tá bom? "O conselheiro vos fará lembrar." Tem uns irmãos que disseram que não precisava estudar a Bíblia, porque o Espírito Santo dava, né, a eles toda a revelação. Né? Quer dizer que eu não preciso ler, eu tenho a Bíblia na minha cabeça só porque eu tenho o Espírito Santo? Eu disse: nossa, rapaz, então me diga o versículo que tem escrito no versículo tal. Ele não disse. Claro, você está interpretando errado. Então, as pessoas levam uma pisa de gente de seita que estuda para pegar você. Porque não é a Bíblia. E, amados, um estudo desse tem muito proveito para vocês. Apesar da simplicidade dele, tem muito proveito para vocês. Olha só o que ele diz: "O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades." Não é escritura, é todas as verdades. Etienne Germano, seja bem-vinda. "E vos fará lembrar tudo que eu vos disse." O Espírito Santo faz lembrar de tudo que Jesus falou. Ele vem para ensinar o que você está estudando. Ele vem para fazer lembrar o que você está estudando. Olha só, esse vos ensinará as verdades, os princípios. Você leu em base daquilo, ele disse: olha, aqui tem uma verdade, aqui assim. Aí ele vai falando, entendeu? Então, tem a capacidade de ensinar você a dirigir um carro se for preciso. Porque há pessoas que disseram que aprendeu a dirigir carro.
E tem um testemunho de um homem que dirigiu um carro sem motor, mas era para a glória de Deus. Deus não vai sair ensinando você a dirigir carro sem motor, né? Então, aqui, no 27, deixo a paz e a paz vos dou. Se ele dá, a paz aqui é como dom, é de graça, é gratuito. Basta obedecer. Não como o mundo dá. Como é que o mundo dá a paz? É através de uma bebida alcoólica, né? Através de uma droga. Aí você tem paz, tranquilidade. Através de um trato de guerra, né? Para não haver guerra, você nem avança para cá. Nem avança. Então, Jesus não está dizendo, tá dizendo que vai fazer um contrato, está dizendo que vai oferecer droga, ou está dizendo que vai dar álcool. Então, não é como o mundo a dar. Eu dou de graça, é dom. A paz também é um fruto, lá em Gálatas, viu? E aí, finalmente chegamos no 30 e no 31, que o príncipe deste mundo é o diabo, tá bom? Está se aproximando porque iria atuar para matar a Cristo, que no início Satanás queria levá-lo até a cruz. Quando entendeu o plano, eita, aí desce daí, entendeu? Desce. Por quê? Porque mataria e salvaria o mundo a todos aqueles que nele crescem, e foi o que aconteceu, né? Então, no popular, ele foi enganado, né? Não por Deus, e sim pela própria mentira. Versículo 31, cumpra as ordens do que o Pai me deu, levantai e partamos daqui, quer dizer que você não deve ficar e parar. Atue, faça a obra, não queira ficar parado, sem fazer a obra. Amados, vivam Cristo, vivam Jesus. Se tem alguém na sua família que tem algum problema com droga, falado aqui, se tem alguma pessoa na sua família que tem problemas com a justiça, também foi falado aqui, indique a igreja. A igreja é o melhor canto que pode. O pastor vai saber como tratar. Claro, não vai colocar ele logo no pedestal. Mas a igreja muitas igrejas trabalham em parceria com casas de apoio. Bem? Então, muitas igrejas fazem isso. E nós oramos e indique, sabe por quê, irmão? Porque se você quer ter paz, estar livre de drogas, o primeiro passo é nascer de novo. E como é que eu nasço de novo, pastor Wallace? Confessando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, com a boca, crendo com o coração que Deus o ressuscitou dos mortos. E aí começa o processo de salvação e santificação na sua vida, o nascer de novo, pela água, que é um modelar da palavra, e o Espírito Santo na sua vida, que vai trazer o primeiro fruto, que é a paz, e o primeiro dom, que é a fé. Amém? Quem não tem fé, ganha por sugestão. De tanto dizer que tem, você acaba tendo. É engraçado, mas é assim. Pela fé, pela escritura, pela leitura. Amém? Deus os abençoe. Vamos orar agora um tempinho pela irmã Irane, que está vindo da Argentina, de ônibus para cá, né? Eu disse que era de avião, profetizando, né? Irmão Jefferson, seja abençoado em nome de Jesus. Vamos orar. Seu Deus, meu Pai, em o nome de Jesus, eu peço, Senhor Jesus, a bênção sobre a viagem da irmã Irane, vai fazer amanhã. Em nome de Jesus, faça com que tudo dê certo para chegar aqui, Senhor, no Brasil. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Hoje e sempre, eu repreendo em nome de Jesus todo mal. Hoje e sempre eu digo amém e amém. E a paz do Senhor a todos.